Olá, meus amigos! Meu nome é Leonardo Torres, sou professor de Direito Administrativo e também Ética Profissional da Advocacia. Para você que se prepara para um concurso público ou para você que também se prepara para o exame de ordem. Qual que é a proposta aqui rapidamente? Hoje aqui dia 27/11/2017, iremos corrigir as questões de Direito Administrativo, objeto da prova que foi realizada ontem aqui em Floripa, do IGP, Instituto Geral de Perícias, Banca IESES. Qual que é a minha impressão da prova, gente? Pelo menos aí na parte de direito administrativo, Ctrl+C, Ctrl+V. Hora da Constituição e hora da lei, tá? Muito bem. Vamos lá, então. Primeira questãozinha aqui, gente. Banca IESES, prova de ontem, IGP. Estou aqui com a prova tipo 1 de perito criminal, tá? Foram 3 questões de direito administrativo. Vamos lá, então. Vamos a ela. Foi? Vamos lá. Foi! Pá! Vamos lá. Aqui os meus contatos para que vocês entrem em contato. Tá aí, gente, ó, link aí do minha fanpage e tal, site e tal. Vamos lá, gente, ó. Primeira questãozinha essa aqui, ó. Sobre a administração pública na Constituição Federal é correto afirmar. Gente, cuidado porque nós sabemos que a Constituição Federal é fonte do direito administrativo, fonte formal primária. Legal. Então o que é correto afirmar no que tange aqui os aspectos constitucionais da administração, do artigo 37 até o 41 da Carta Magna. Vamos lá, primeira assertiva, ó. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos da lei, vedado o acesso a estrangeiro. Eu paro por aqui, vamos lá, continuar. Vedado o acesso a estrangeiro, ressalvados os casos previstos em tratados internacionais, casos em que fica dispensada a regulamentação por lei específica. Errado por quê, gente? Cuidado por quê? Constituição Federal, artigo 37, inciso 1, prevê que cargos, empregos e funções públicas no Brasil são acessíveis aos brasileiros desde que preencham os requisitos da lei, norma constitucional de eficácia contida, vírgula, e aos estrangeiros na forma da lei. Eles também terão acesso, só que é uma norma constitucional de eficácia limitada. Para que o estrangeiro tenha acesso a um cargo, ao emprego, a uma função pública no Brasil, tem que ser criada uma lei autorizando isso, o que vai de encontro aqui ao que disse, aliás, a questão assertiva de número 1. Muito bem. B. A vedação à acumulação remunerada de cargos públicos, ressalvadas as exceções constitucionais e a situação da compatibilidade de horários, não se estende aos empregos e funções públicas. Meus amigos, questão incorreta. Ela contraria o artigo 37, inciso 16 da Constituição Federal, gente. Qual que é a regra? A proibição de cargos, empregos ou funções públicas remuneradas. Excepcionalmente, nós temos algumas situações que a Constituição autoriza e, lógico, desde que haja compatibilidade de horários. Então a B aqui é flagrantemente falsa. C. As pessoas jurídicas de direito público e de direito privado que prestam serviço público responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável no caso de dolo ou culpa. Yes! É a C que nos interessa, a gente. Ctrl+C, Ctrl+V aqui do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, que vai trazer a regra da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito privado e, aliás, das pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado que prestarem um serviço público. Gente, aqui a banca, ela copiou e colou o dispositivo da Constituição, não mudou nem a fonte. D. Por que a D é falsa? É garantido aos servidores públicos o direito à greve, aliás, é garantido a todos os servidores públicos o direito à livre associação sindical, sendo que o seu direito de greve será exercido nos termos e limites que a lei especifica, né, em lei específica. Errado por quê, gente? Os servidores militares não têm direito à greve e nem à associação sindical. Somente servidores públicos civis, de acordo com o artigo 37, inciso 7 da Constituição. Então a 24, prova para perito criminal tipo 1, é a C que nos interessa. Então de acordo com o gabarito, é isso aí. Vamos lá. 25. Sobre a administração pública na Constituição Federal é correto afirmar: A. Somente por lei específica poderá ser criada autarquia autorizada a criação de empresa pública, economia mista e fundação, cabendo à lei complementar, no caso aqui da fundação, definir as áreas de sua atuação. Gente, a que é a correta, Ctrl+C, Ctrl+V, do artigo 37, inciso 19, também da Constituição Federal. Gente, questão corretíssima. Porque as demais são falsas. B. É vedada a contratação de pessoal por tempo determinado. Errado por quê, gente? O artigo 37, inciso 9, admite que numa situação de excepcional interesse público a administração contrate temporários, tá? C. As funções de confiança e os cargos em comissão destinam-se preferencialmente às atribuições de chefia, direção e assessoramento, exercidas exclusivamente por servidores efetivos. Primeiro erro, gente. Função de confiança e cargos em comissão serão sempre
de direção, chefia ou assessoramento. Legal. E outro erro, gente, somente efetivo é que exercerá a função de confiança. Para que o indivíduo exerça uma função de confiança, tem que ser um servidor efetivo. Agora, cargo em comissão não. Um percentual mínimo deles eu concordo. Somente quem ocupa o efetivo de carreira, o resto é livre. Então essa questão aqui é falsa, ela vai de encontro ao artigo 37, inciso 5º da Constituição. D. Durante o prazo de validade previsto no edital de convocação, o respectivo órgão ou entidade não poderá lançar novos concursos para o provimento de cargos ou empregos em que ainda existam candidatos aprovados no concurso em vigor, sob pena de nulidade da respectiva atividade administrativa. Errado porque, gente, a administração até pode lançar um novo edital para o mesmo cargo, desde que primeiro nomeie do primeiro e depois do segundo edital, tá? Artigo 37, inciso 4º da Constituição Federal, então realmente a 25 é a que nos interessa. Próxima questão, gente, é a 29, vai tratar sobre o tema licitação, um tema delicioso que adoramos aqui no direito administrativo. Vamos lá, 29. De acordo com a Lei 8666, né, que é a principal lei que traz normas gerais de licitação e contratos da administração pública, que institui normas para licitações e contratos da administração pública, é correto afirmar: 1. Concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que na fase inicial de habilitação preliminar comprove possuir os requisitos mínimos de qualificação do edital para execução do seu objeto. Gente, correto, Ctrl+C, Ctrl+V, lá do artigo 22 e 23 da lei em questão. Questão corretíssima. 2. Tomada de preço é a modalidade de licitação entre interessados, cadastrados ou que atenderem às condições para tanto, até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. Gente, mais uma vez, Ctrl+C, Ctrl+V da lei, questão correta. 3. Concurso é a modalidade de licitação entre especialistas interessados para a escolha do trabalho técnico, científico ou artístico, mediante prêmio ou remuneração de vencedores, conforme critérios constantes do edital publicado na imprensa oficial, com antecedência mínima de 10 dias, não, gente. O concurso, o prazo mínimo entre a publicação do edital e o prazo final para que você entregue lá os trabalhos são 45 dias e não 10 dias, né? Uma questão aqui super inteligente. Vamos lá, prossigamos. 4. Convite à modalidade de licitação entre quaisquer interessados, cadastrados ou não, escolhidos em número mínimo de 5, já está errado por quê? Número mínimo de 13 e não 5, pela unidade administrativa, a qual fixará em local apropriado cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados que na correspondente especialidade, que manifestarem interesse com antecedência de até 24 horas e não 48 da apresentação das propostas. 1 e 2 são corretas, é a que nos interessa. Gente, mais uma vez eu insisto, questões aqui, teteia, Ctrl+C, Ctrl+V, hora da lei e hora da Constituição Federal. Boa sorte aí para você que prestou concurso público para perito criminal do IGP. Beijo no coração, uma ótima semana a todos e até mais. Valeu!